Fala galera do De Fora Pra Dentro. Nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que eu não quero fazer com frequência, que eu quero fazer muito raramente, que é responder vídeos agressivos ou com perguntas provocativas, mas também um pouco agressivas, aqui para o canal. É claro que eu sabia que os 2 últimos vídeos iam provocar, alguma polêmica. E mas o intuito nunca foi esse, de criar polêmica, muito pelo contrário. Eu acho que a formação, eh de um grupo que compreenda aquilo que eu quero passar, da mensagem que eu quero passar, é muito mais importante do que criar uma bolha falsa para ganhar algum tipo de engajamento. Não é esse o ponto. Mas alguns tópicos relativos a morar fora do Brasil, a imigração, particularmente depois dessa apropriação política, essa questão, da imigração mesmo, passou a ser uma coisa discutida politicamente, sim, vai causar polêmicas em alguns momentos. Os 2 vídeos são os vídeos que eu falei sobre o Oscar, né, a importância do Oscar, eh, as nomeações relativas ao filme Eu Ainda Estou Aqui, que é um filme brasileiro, a importância disso para quem mora fora, e também a questão, do outro vídeo sobre o conselho que eu dei para minhas alunas de não visitarem o Rio de Janeiro, o Brasil. Sabia que isso iria polarizar, algumas das as mais agressivas, as mais tolas, eu realmente não vou nem comentar, não faz sentido. E algumas perguntas, alguns comentários que suscitam outros comentários e alimentam uma polêmica, uma agressividade, eu vou comentar sim, ah, porque eu acho que é fundamental a gente eliminar esse tipo de problema, tá, de comentário. Então, o vídeo sobre, a Fernanda Torres, sobre o Ainda Estou Aqui, quando ele tinha 20 comentários publicados, ele tinha 230 publicados retidos pelo próprio YouTube, por conta de palavras agressivas e etcétera. O outro eu não vi, né, não verifiquei. Eu vou soltar nossa vinheta de abertura, a gente começa essa discussão e, de alguma maneira, eu vou tentar levar pelo lado engraçado sempre que for possível, levar com bom humor na medida do possível. Nem todos os comentários que eu vou fazer aqui são estúpidos ou cretinos. Tem bons comentários, agressivos, mas que podem ser respondidos de maneira elegante e eu vou tentar fazê-lo. Os estúpidos e cretinos eu vou tentar tratar da mesma maneira. Você que está chegando agora, deixe seu like, se inscreva no canal. Aqui no De Fora Pra Dentro, a gente fala sobre a experiência de morar fora do Brasil e a experiência de viagens. É um canal que tem essas duas vertentes. Eu estou morando fora do Brasil agora vai fazer 16 anos. Essa é a terceira vez que eu moro fora do Brasil. Eu já morei em 5 países diferentes. Por exemplo, essa vez aqui eu já morei na Dinamarca, morei aqui na Nova Zelândia também, onde estou falando agora, e já visitei 81 países, já visitei bastante países, inclusive países mais perigosos que o Brasil. Então, gosto de dividir essa experiência com vocês e o intuito é fazer o que a gente está fazendo no nosso clube de membros. No nosso clube de membros, que você pode se filiar, a gente está criando um grupo onde as pessoas trocam informações, discordam, discutem também, mas com educação, com elegância, e trocam informações sobre imigração, sobre visto, sobre oportunidades de trabalho, salários, aluguel, burocracia, coisas que você deve fazer, coisas que você não deve fazer. Essa é a essência do canal. A essência do canal não é responder perguntas e comentários agressivos, mas eu vou fazer, espero não fazer com a frequência que talvez fosse necessária. Eu espero fazer isso raramente e espero fazer isso mais para dar risada do que para responder agressões. Eu vou soltar nossa vinheta de abertura e a gente começa esse bate-papo na sequência. Para resumir rapidamente os 2 vídeos que geraram polêmica, um era o vídeo sobre o Oscar e eu falei como era positivo para um brasileiro morando fora do Brasil ter alguma referência que não seja futebol, samba ou violência, que seja uma coisa positiva, que é uma atriz brasileira concorrendo ao Oscar de melhor atriz, ponto final, melhor atriz no papel principal. Independente de acreditar ou não na história do filme, a gente pode discutir isso em outra posição, mas se você está fora do Brasil, você quer se dissociar de estereótipos, né. Se você é mulher, você quer dissociar da erotização, enfim, você quer se dissociar disso. Então é importante ter outras referências, mesmo que você não goste do filme, mesmo que você tenha críticas políticas ao filme.
Mas, enfim, é importante que você, se você for um estrangeiro, é legal, você tem algo a mais para apresentar sobre o seu país que as pessoas vão reconhecer. Bom, mas o filme também estava concorrendo, mas por que que a Fernanda é mais importante do que o filme? Porque a Fernanda é a personificação de uma brasileira. Se ela tivesse ganho, ela teria tido ainda mais espaço na mídia. E o vídeo foi sobre isso, como o brasileiro que mora fora do país pode utilizar isso. E isso suscitou uma série de discussões políticas a respeito da ditadura ou não, enfim, não é o caso. Primeiro ponto. O segundo vídeo foi sobre 2 alunas minhas que iam fazer a primeira viagem vão fazer a primeira viagem pra América do Sul, que me perguntaram junto dos pais delas se elas deveriam ir para o Rio de Janeiro, que elas queriam ir para o Brasil, queriam ir para o Rio de Janeiro. Eu disse que não, que era perigoso, que elas não falavam inglês e que elas não eram experientes o suficiente. Fiquei com remorso de falar isso, me senti mal em falar isso, mas mantenho hoje, mais de uma semana depois, mantenho e diria a mesma coisa. Eu acho que não é, acho perigoso, acho muito perigoso. Ah, mas enfim, a maioria até dos comentários que eu separei aqui são a respeito disso, tá? Se você quiser ver os vídeos eu vou colocar os links aqui embaixo, se você não tiver assistido ainda, assista os vídeos e faça o seu comentário. Bom, primeira coisa, a gente vai dar risada juntos aqui, eu espero que a gente vai dar risada junto. Na verdade a gente deveria chorar, mas nós vamos dar risadas. Que é o seguinte, cara, eh, no mesmo vídeo no mesmo vídeo, tá, nos comentários do vídeo, eu recebi esses 4 comentários aqui que eu vou ler pra vocês. No mesmo vídeo, tá? Bolsomínio ressentido se deu mal lá fora também. O mundo todo é um perigo e ao mesmo tempo uma maravilha, desigualmente distribuída. Uma bobagem, mas a gente vai comentar a bobagem depois. Você é um imbecil ingrato pelo país que tem. Não merece nada de bom, seu bolsonarista imbecil. Tudo bem. Para um comunista, esquerdista, FDP, você até engana bem. Bom, para uns eu sou um bolsonarista, para outros eu sou um comunista. Mas depois de alguns minutos podemos ver que você tem a cara do Fidel tatuada no peito. Não, não tenho. Um comunista como você não merece nada. Fica aí no lixo que você está. De fato, essa parte ele tá certo, o meu escritório tá uma bagunça. Eu comecei a arrumar, sabe quando você começa a arrumar, você tira as coisas da prateleira, tá, e não coloca de volta, tá nesse estado. Então nessa parte ele tá certo. E aí, o outro comentário é: "Tá com carência, verme? Faz o L, mas para de falar mal do Brasil". Então, no mesmo vídeo, eu virei um comunista e um bolsonarista. Inacreditável. Obviamente que eu tenho a minha visão política, e obviamente que as pessoas vão acabar percebendo a minha visão política no transcorrer, e na evolução desse canal, se é que esse canal vai continuar por muito tempo. Mas nunca será o ponto desse canal. O ponto desse canal não é fazer nenhum tipo de campanha política, mesmo porque, apesar de ter o meu lado político definido, eu tenho muitas coisas do outro lado do espectro que eu também concordo. Então eu tenho meu lado, se você me perguntar numa mesa de bar, eu vou te falar, mas há outros pontos do outro lado do espectro, dos quais eu concordo piamente. Então, eu me sinto confortável, né. Uma outra coisa importante, apesar de eu ter muito claro e definido o meu lado do espectro, eu pa prioritariamente consulto e consumo notícias do lado oposto. Isso ajuda a aguçar o meu senso crítico e me ajuda a ver uma outra perspectiva, e muitas vezes me é muito útil. O próximo comentário é um comentário, esse é um comentário maldoso, e esse é um comentário que merece uma resposta bem técnica também. Qual a diferença de dizer: "Não vá ao Brasil porque ele é violento", mas não gostar quando a Dinamarca diz: "Não venha aqui porque não queremos sua violência"? Não é o Brasil o povo brasileiro? Ele está se referindo a um vídeo que eu fiz sobre a Dinamarca, sobre os preconceitos que eu sofri quando morei na Dinamarca, e sobre a característica que eu encontrei na Dinamarca, em alguns lugares, e a tolerância da população a essa característica. Quando eu morei na Dinamarca, tem um vídeo aqui no canal, que é um vídeo mais assistido do canal, que fala sobre, por exemplo, eh, alguns bares, algumas casas noturnas, não aceitar pessoas de uma determinada cor. Eles falam isso e não aceitam, estava na parede, e eu mostrei a notícia que falava sobre isso, no jornal. Então eu provei que isso de fato acontecia.
E ele está se referindo ao comparativo quando disse para as meninas que elas não deveriam ir ao Rio. Bom, há uma diferença muito grande, né. Quando você não sai de casa no Rio de Janeiro ou qualquer cidade grande brasileira, quando você não sai de casa com joias, com celular, quando você não sai e não para numa praça e usa o seu laptop, você não faz isso porque os índices de violência são muito altos. Não é porque você imagina que todo brasileiro, por ser brasileiro, vai lhe roubar. E o que ele está falando, né, nesse comentário é isso. Ele está justificando a Dinamarca fazê-lo, porque caracteriza todas as pessoas de uma determinada cor com uma certa característica, o que não é a mesma coisa. Você simplesmente está conferindo a um local um índice de violência e você se precaver da melhor maneira possível. Você não vai sair às 4 horas da manhã numa comunidade, sei lá, na Vila Mãos ao Alto. Você não vai sair às 4 horas da manhã na Vila Mãos ao Alto, sentar na calçada, abrir um computador e digitar um texto. Não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Não é porque você imagina que todos ali vão te, é porque você sabe dos índices de segurança daquela região. E em nenhum momento no vídeo da Dinamarca, eu falei em nenhum momento que houve algum tipo de dificuldade para entrar na Dinamarca, muito pelo contrário. O meu visto de residência para Dinamarca são em 4 dias. 4. Eu saí com o documento, aqui da não é nem embaixada, é representação diplomática da Dinamarca aqui na Nova Zelândia. Em 4 dias eu estava com tudo resolvido, não tive problema nenhum, mesmo sendo brasileiro. Então, isso é uma bobagem, isso aqui é uma necessidade de contestar, e essa pessoa que escreveu esse comentário é uma pessoa que vem sistematicamente comentando nos vídeos apenas para criticá-lo. Então, tá aí a sua resposta, né, e a sua resposta lhe cabe a ignorância. Sabe por quê? Porque você escreveu de maneira provocativa para me fazer ignorante, mas não teve a capacidade, nem o argumento, provavelmente não tem nem a capacidade cognitiva de discernir a diferença. Para você talvez seja a mesma coisa, mas não é. Tanto não é que se você morar no Brasil, você toma todas essas medidas de segurança plausíveis. Você tranca a sua casa, você coloca, grade na sua janela, você coloca uma câmera de segurança. Não é porque você acredita que seu vizinho vai lhe roubar, é porque você sabe dos índices de insegurança do país. Então, isso é uma grande bobagem, você foi inapto de construir um comentário provocativo bom o suficiente, e a você cabe apenas a sua ignorância. O próximo comentário, é esse aqui vale um comentário, porque esse me parece um comentário, desinformado. Pelo que eu entendi, as 2 estudantes estrangeiras planejavam sua primeira viagem pela América do Sul, primeira viagem internacional da vida delas, tá. E não sabiam se incluir o Brasil ou não, elas queriam ir ao Rio de Janeiro. E né, lhe pediu um conselho por ser brasileiro. Seria uma boa opção visitar o Brasil? E você disse que não, só porque o Brasil é violento. Exatamente isso. Não é exatamente isso. Eu disse que não valia a pena ir no Rio de Janeiro porque era muito arriscado e era violento. E os outros países da América do Sul não são tão violentos quanto o Brasil? Não, não são. Então, elas podem visitar qualquer país da América do Sul desde que não seja o Brasil, pois pela sua analogia só o Brasil é violento. Não. Primeiro que eu não falei que só o Brasil é violento, não era isso, mas de fato, dos países que elas visitariam, o Brasil é, de fato, o mais violento. E um dos dados, que é o dado mais equalizado, talvez não seja o melhor, mas é uma boa fonte porque é equalizado, é esse. É do Our World in Data, que compila e coloca dados de tudo que você possa imaginar, e dá as fontes, né, vai colocando as fontes, você pode ler as dados, e eu fui atrás das fontes, e você vê aqui, vou tirar o Brasil aqui por enquanto, tá aqui. Então você tem aqui, Uruguai, Peru, Paraguai, Chile, Argentina, Bolívia, Índia, que é muito citado aqui nos comentários, e Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem o índice 8 vezes menor do que o Uruguai, por exemplo. E quando você inclui o Brasil nessa lista, olha o Brasil. O Brasil é 20 vezes mais perigoso do que a Nova Zelândia. O Brasil é 2 vezes mais perigoso do que o Uruguai, que é o segundo país mais violento. E o Uruguai tem um detalhe, como a população é muito pequena, essa estatística talvez seja desfavorável para o Uruguai. Talvez seja desfavorável para o Uruguai, mas enfim, Peru, o Brasil é 2 vezes
quase 3 vezes mais perigoso do que o Peru, é mais perigoso que o Paraguai, Chile, sim, o fato é esse. Eh, eu não disse que os outros países não são violentos, os outros países talvez sejam, perigosos também, mas o Brasil é mais perigoso, e o Rio de Janeiro é ainda mais perigoso, que está acima da média do Brasil, ligeiramente acima da média do Brasil. Então, é isso mesmo que eu disse e mantenho, né. Então, me parece que você não está muito ligado nos dados, eh, do Brasil. Aí esse comentário aqui é engraçado, que parece uma criança de quarta série, né. "Você é um bobão". Cara, quem fala bobão, né, cara? Quem é que fala: "Você é um bobão"? Você imagina alguém num bar fala assim: "Você é um bobão". Só o próximo o cara fala assim: "Você é um", como é que é? "Você é um cara de melão". Só faltou o cara falar isso, né: "Você é um cara de melão". Então, enfim, mas vamos continuar lendo aqui e vamos dar risada, né. Bom, "Você é um bobão e sequer conhece o Brasil, sequer o Rio de Janeiro". Bom, eu nasci em São Paulo, eu cresci no Rio de Janeiro, eu conheço todas as capitais do Brasil, todas, exceção a Macapá, todas. Eu estive em todas as capitais do Brasil, trabalhei em muitas delas. Eu morava na zona norte do Rio de Janeiro e eu acho que eu joguei futebol em todos os subúrbios, os mais distantes e perigosos da cidade do Rio de Janeiro. Conheço o Rio de Janeiro na palma da minha mão, de cabo a rabo, tá. Não me perco em quase nenhum lugar da cidade do Rio de Janeiro. Morei quase 2 anos na Europa e não troco o Brasil por país nenhum. Justo, cada um tem o direito. Lindo, muito lindo, também é uma questão de opinião. Europa só para passear e no verão, também é uma questão de opinião. No restante, é um lugar como outro qualquer. É um lugar como outro qualquer, com muito menos violência do que no Brasil. Você, como professor, é muito sem noção. Não sei do que noção, né? Tem posição de um vira-latas. Eu não sei exatamente o que é vira-latas, né? Só uma coisa importante. O complexo de vira-lata, ele foi popularizado pelo Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues, o escritor Nelson Rodrigues, né, que falava sobre um permanente complexo de inferioridade. E eu não acredito que o Brasil é inferior a ninguém, mas eu não nego o fato do Brasil ser um país violento, tá. Eu digo que o Brasil tem várias coisas positivas, e já disse várias coisas positivas aqui sobre o Brasil no canal, mas há coisas negativas. Uma delas é ser um país violento. E no caso daquela discussão específica com essas meninas, foi a respeito de violência, tá. Foi a respeito da questão violenta, da violência. Eh, e só para ilustrar, o conceito do Nelson Rodrigues foi muito popularizado depois da Copa de 50, tem uma relação com o futebol, porque o Brasil passou a se menosprezar futebolisticamente diante daquela derrota, para o Uruguai com os gols do Didia, então, né, enfim. E esse aqui, eh é uma coisa interessante esse comentário, mas foi tão inocente, né, e eu vou ler para vocês, porque ele mesmo responde a pergunta, o comentário dele, tá. "Doutor", bom, eu de fato sou doutor, não gosto que me chamem de doutor, eh, eu acho, enfim. "Eu não concordo com a sua orientação, nem mesmo com a sua posição nesse ponto específico, justo. Concordo que o Brasil não é um mar de rosas, mas não indicar para o turismo, me desculpe, mas aí não faz sentido. Somos naturalmente belezas naturais, ricos, hospitaleiros, um povo amável e com riquezas gastronômicas". É, somos. No entanto, somos um país de terceiro mundo, assolado por corrupção endêmica. Verdade. A violência é algo plausível para um país de terceiro mundo emergente. Nossa violência não é menor do que os outros lugares com as mesmas condições econômicas do que o Brasil. Não, não é. A violência é maior no Brasil do que outros lugares, eh com mais violência. Inclusive eu coloquei os dados, ele refutou os dados, justo, mas a refutagem de dados dele só corroborou o que eu falei. "Entendo que o Brasil é um lugar fantástico", justo, você tem o direito. "Não é para ser visitado por pessoas muito ingênuas", como é o caso das meninas, são 2 meninas de 19 anos que moram em uma das cidades mais seguras do mundo, nunca saíram do país, não falam a língua e nunca fizeram uma viagem internacional, nunca ficaram num albergue internacional. Você acha que essas meninas são, né, cria de viagem, né. Eh Não é para ser visitado por pessoas muito ingênuas, mas é um lugar único e fantástico.
Nesse sentido, te peço para rever os seus conceitos. Sei que tu não deve ter amor pelo Brasil. Não necessariamente amor ou desamor, não é essa questão de amar a pátria, isso eu acho uma bobagem mesmo. Mas também não o desdenha. Aí ele coloca lá, aí eu coloco os dados, ele refuta os dados, e eu vou mostrar os dados com os quais ele refutou. Ele coloca assim: o Brasil ocupa a 131ª posição no ranking de segurança. Tem 131 países no mundo mais seguros do que ele. Na América Latina, o país está à frente do México, Venezuela e Colômbia, e atrás de todos os outros, que são os países que as meninas vão visitar. E os dados que ele colocou são o seguinte: deixa eu botar aqui. Opa. Os dados que ele colocou tá aqui. Os dados que ele apresentou para refutar os meus dados foram dados, do GE, que na verdade estava se referindo a uma pesquisa da Forbes, que é uma pesquisa boa inclusive, tá, uma pesquisa legal. Rio e São Paulo estão entre as 20 cidades mais perigosas do mundo para turistas. Porra, é o que eu tô falando, Katsu. Lista da Forbes Advisor analisa a segurança de 60 cidades com bases métricas como risco de crimes à saúde e desastres naturais. Então, eles incluem no critério risco de crime e risco para a saúde, risco de segurança, risco de desastre natural, classificação de segurança em viagens do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então vem as cidades mais inseguras do mundo: Caracas, Karachi, Yangon. Já estive em Yangon, diga-se de passagem. Lagos, Manilha, Daca, Bogotá. Já tive em Bogotá. Cairo, já tive em Bogotá. Cidade do México, já tive também. Quito, também já tive. Jacarta, também já tive. New Delhi, também já tive. Já estive. Já estive em todas essas cidades. Todas. Casablanca também, Moscou também, e Ho Chi Minh não. Então, o Rio de Janeiro tá aqui, ó, 15ª cidade mais perigosa do mundo. São Paulo, a 17ª. As cidades mais seguras do mundo para turista. Tá aqui, ó, onde elas moram. E sabe por quê o Wellington tem essa posição? Por causa de desastres naturais, porque por causa de terremoto. Tá aqui, ó. Elas moram nesta cidade, nunca saíram do país, na 11ª cidade mais segura do mundo, de acordo com esse critério, e estão indo para a 15ª cidade mais perigosa do mundo. Pô, fala a verdade, né? E digo mais, eu diria a mesma coisa, diria exatamente a mesma coisa nessa lista aqui das cidades que eu conheço, que elas não deveriam ir para Caracas. Bogotá, eu tenho minhas dúvidas. Cairo, se elas forem, elas precisam tomar muito cuidado, muito cuidado. O perigo do Cairo é diferente do Rio de Janeiro, você não vai ter alguém apontando uma arma para você, é perigo de você se meter em alguma trapaça muito grande, enfim, não é um risco de vida. Cidade do México, não recomendaria. Quito, quando eu fui, não era uma cidade violenta, aparentemente agora tem um problema com cartéis e etc, talvez agora não dê. Jacarta, aí eu também não tenho certeza, me pareceu uma cidade segura, mas a minha impressão não vale. A Índia, o grande problema da Índia não é violência, é saúde. O risco à saúde é muito grande, é muito perigoso. Joanesburgo, eu não recomendaria de jeito nenhum, de jeito nenhum. Apesar de que, para Joanesburgo, há uma diferença. Para Joanesburgo, elas falam o idioma. Desculpa, estou perdendo minha voz. Elas falam o idioma, então tem algum contorno nessa história, né? Bom, tem mais comentários aqui. Enfim, o comentário do rapaz apenas corrobora tudo que eu falei, né? Tudo que eu falei. E tem mais um comentário, que é o seguinte, tem mais alguns, né? Que bobagem, cara. Que triste ver as pessoas transformando o Brasil em algo a ser evitado. Claramente uma mistura de viralatismo com algo mais. É muito triste ver o inimigo do Brasil o próprio brasileiro, principalmente os que moram fora. Esse cara tá insinuando que eu tenho alguma culpa no dado estatístico. E aí, é a mesma pergunta. Você sugeriria a uma pessoa ir para um lugar perigoso? Você fala assim: "Ah, eu acho que você pode, né, pode ir". Eu não acho legal, eu acho perigoso. E digo mais, eu não sei se eu separei o comentário, mas tem um comentário que fala sobre não, separei sim. E eu vou até já ponho um outro também,
que é interessante também. E esse comentário aqui é cheio de preconceitos. Eu vou até colocar na tela para vocês lerem um pouquinho, tá? Cheio de preconceitos e que precisa ser colocado no seu devido lugar, porque é recheado de preconceitos. Vamos lá, deixa eu botar. Bom, particularmente me incomoda que um brasileiro vivido no exterior, em aparentemente tantas realidades diferentes, diga uma coisa dessa acerca daqui. O que eu disse é que é um país violento e eu não recomendaria para 2 meninas que não têm experiência de viagem para ir no Brasil. É equivocado em todos os níveis, não é equivocado em todos os níveis. Há um nível que é indiscutível, que é um país violento, e há um nível discutível, se vale a pena ir ou não. A começar por partir de um ponto de vista que alguém não tem a malandragem necessária por serem jovens intercambistas de um país de gente branca. Não, é totalmente o contrário. Elas mesmo falaram que não tinham experiência de viagem e não eram intercambistas. Elas estavam fazendo uma viagem de turismo. Elas mesmas disseram, e eu comentei isso no vídeo, que elas não tinham experiência de viagem. E tem uma coisa muito importante. Como eu disse, eu já estive em 21 países. Ou 21 países, 81 países. 81 países. Tem um vídeo aqui no canal que mostra imagens de pelo menos 50 deles. Chama The Journey, ou A Jornada. Tá aqui disponível no canal. E eu falo categoricamente, alguns países não são para amadores. Não é para gente que nunca viajou, porque é perigoso, porque você vai ser mal orientado, porque tem risco de saúde. E digo mais, o brasileiro, quando o brasileiro sai do país, se ele mantiver, né, mantiver o alerta, ele vai se ligar. Por exemplo, quando nós fomos à África do Sul, não foi a África do Sul, quando nós viajamos pela África, incluindo a África do Sul, eh, nós notamos algumas situações perigosas que nós evitamos por sermos brasileiros. Falou: "Opa, ali é furada". E outras vezes na África do Sul, onde eu intencionalmente desliguei o meu alerta, eu me coloquei em situação perigosa. Essa história foi no Soweto. O Soweto no Soweto você tem o Soccer City, na entrada do Soweto você tem o Soccer City, que é aquele estádio maravilhoso, e não é recomendável você ir no Soweto sozinho, tá. Você tem uma área no Soweto onde é uma área turística, onde você vai, onde tem a casa do Nelson Mandela, a casa do bispo Desmond Tutu, nessa região. Tem a Praça do Massacre, e da Praça do Massacre para a próxima parada desse tour, é na casa do Nelson Mandela, e o guia fala assim: "Olha, se vocês quiserem, vocês podem ir andando, mas fiquem ligados, tal". E eu falei: "Ah, porra, se falou que pode, eu fui". E fui sem a devida atenção, e fui cercado por uma gangue que eu pra não dançar, eu tive que falar: "Eu sou brasileiro", tal, porque os caras, além do problema, social, desigualdade social muito grande, há uma tensão racial. Então para o africano, da África do Sul, eu não sou branco, eu sou mestiço. Segundo a visão deles, tá, e isso eles me disseram lá. E aí eu consegui, falei: "Eu sou brasileiro, tal", e os caras me liberaram a contragosto, tá. Então, tem sim a questão da malandragem, tem sim a questão da experiência de viagem, é uma coisa fundamental, importante, e você ganha rodagem, e você ganha astúcia e capacidade de identificar riscos. Isso é fato. Não é fato, né, isso é a minha opinião com a minha experiência de viagem. Malandragem necessária para jovens intercambistas de um país de gente branca. E aí tem um outro, aí começa o primeiro preconceito, grande, grande. A Nova Zelândia não é um país de gente branca. A Nova Zelândia tem uma população gigante, grande, representativa de não brancos, são os maores, que são os nativos, são os povos originais. Além disso, a Nova Zelândia tem uma população enorme de asiáticos. Muito brevemente, a maioria da população não será branca. Os brancos são conhecidos como Paquirrás. E os Paquirrás, na língua maori, deixarão de ser maioria em muito pouco tempo, se é que já não são. Então é uma desinformação preconceituosa rotular o país da Nova Zelândia como um país de gente branca, porque está ignorando
a população mais fundamentalmente originária desse país, cuja representatividade é gigantesca na cultura, na formação desse país. Então, preconceito imenso. Primeiro preconceito, segundo preconceito, né, no seu texto. Há muito o que se falar aqui em muitas esferas, mas talvez fosse muito mais interessante você, como nativo, ter alertado por certos cuidados que poderiam tornar a experiência dessas duas jovens mais enriquecedora e um turista que sairia da bolha tão cheia de privilégios que só torna a sociedade como a que você adotou tão rasa e pobre de espírito. Segundo, terceiro preconceito enorme. A primeira parte, ele tá certo. Eu poderia ter feito isso mesmo. Poderia, ó, faça isso, 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 isso. Não era o espaço, não me foi dado esse espaço, mas eu poderia ter feito essa força e poderia ter falado: olha só, faça isso, 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 não vá ao Rio, visite outras cidades, é perigoso, acho uma boa forma de se proteger, poderia ter feito isso. Agora, a partir disso, ele começa. Sairia dessa bolha tão cheia de privilégios que só torna sociedades como a que você adotou tão rasa e pobre de espírito. O que faz ele acreditar, rotular e determinar que uma sociedade é rasa e pobre de espírito? Uma sociedade que valoriza os povos originais como a sociedade onde ele está inserido não faz. Como pode criar um rótulo tão determinante a respeito de uma sociedade? Isso é o mais básico e fundamental preconceito travestido de proteção. Ele traveste, eu estou protegendo uma cultura sendo preconceituoso a outra. É o fundamento básico das relações fundamentais de respeito, é você não assumir uma coisa da outra cultura. E além de assumir, ele assumiu errado. Ele poderia estar certo, ainda assim seria preconceituoso, mas ele está errado no que se refere à sociedade neozelandesa. Que tem muitos problemas, diga-se de passagem. Não é uma sociedade perfeita, é uma sociedade que eu sou muito crítico, na verdade. E que há críticas minhas aqui à Nova Zelândia, feitas de maneira muito contundente aqui nesse canal, mas não com relação à violência. E isso, sobre ser raso de espírito, é de uma bobagem preconceituosa. Você foi preconceituoso. Sua atitude no fim, só mais uma das que nos desfavorece e desaparecida 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 enquanto país, pois esse tão mais gigante e diverso centenas de vezes, tantas realidades diferentes que aquela na Nova Zelândia, que ele não conhece. Enfim, falo de forma construtiva. Você não foi construtivo, você foi preconceituoso. No mais, vim ao seu canal por recomendação do algoritmo e tenho gostado dos vídeos. Vou acompanhando, sucesso. Uma grande bobagem, você é um cara preconceituoso, não me interessa, de fato, eu não estou aqui para ganhar engajamento a qualquer custo, não tenho vontade de aumentar o canal a qualquer custo. Tá? Não faz parte da minha filosofia, não é isso que eu quero. Então você foi muito preconceituoso e é uma sua estrutura de retórica na hora de escrever é atrasada e é muito pouco é muito conhecida se você é minimamente inteligente. Tá? Você ou a estrutura de retórica que você utilizou, ou você começa elogiando e depois critica de maneira preconceituosa, esdrúxula, ou você faz o contrário. Você primeiro critica de maneira esdrúxula e depois você dá uma carta, né, de solidariedade, de apoio, tentando minimizar as bobagens que você falou. As bobagens que você falou, tá? Eu admito aqui, claro, e tem uma parte desse comentário que valeria uma discussão, que é essa mesmo, né? Pô, por que você não. E aí tem gente que falou isso, discordo, você poderia ter feito isso, você poderia ter feito aquilo. É que a discordância argumentativa é muito complexa. No caso desse indivíduo, o que ele fez foi se tornar preconceituoso para tentar justificar o ponto de vista dele. E fundamentalmente, essas pessoas que estão discordando de maneira agressiva deveriam direcionar essa agressividade não para justificar, mas para tentar melhorar fundamentalmente um dos maiores problemas do Brasil, que é a violência. Que sim, me tirou do país. Porque sim, eu passei por situações onde eu vi a minha vida ameaçada. Uma delas, assim,
de maneira muito visceral, mas você é a hora, acabou. Então sim, é um problema visceral. Então, esconder, opa, calma aí parceiro, não o farei, não o farei. Não tô aqui pra não, esse canal não é pra enaltecer e dizer: "Estou morrendo de saudade do Brasil, vamos voltar". Não, é pra dizer que há coisas boas no Brasil, mas há coisas péssimas no Brasil. E violência é uma coisa muito, muito, muito mal resolvida no Brasil. E ó, como eu disse no vídeo, já fiz um vídeo a respeito disso, não é só essa violência dos homicídios, latrocídios, não, latrocínios, não. É a violência do dia a dia. É a microviolência que acontece todos os dias, como as pessoas se tratam. E aí as pessoas: "Ah, não, mas eu moro no interior". No interior há muita violência, há muito feminicídio, há muita violência doméstica, há muito crimes com armas, há muito crimes contra o meio ambiente. A tolerância, o threshold do brasileiro para a violência, com o passar dos anos, sendo exposto a essa carga de violência, subiu demais, demais. E é por isso uma das razões pelas quais eu não moro mais no Brasil. Não quero não quero colocar minha família exposta a esse tipo de coisa. Não foi uma questão de privilégio, foi questão de sacrifício, porque eu já falei aqui, eu estaria melhor no Brasil financeiramente do que eu estou aqui hoje. Uma questão de opção minha, minha. Vocês têm todo o direito de ficar aí se quiserem. Bom, é isso, respondi aos comentários, tentei levar eu sabia, eu comecei do mais engraçado para o mais, né, preconceituoso. Né, e tá aí, respondido. A gente não quero fazer mais isso, não quero fazer mais isso. Eu também não quero fazer esse canal aqui não é um canal de amenidades estrangeiras. "Ah, olha aqui que bonitinho, a florzinha que tem na Nova Zelândia". Não, não é isso. O canal não é para isso. O canal é para tratar de maneira aprofundada as questões relativas a uma pessoa que mora fora do Brasil, a visão que ela tem sobre o Brasil, os problemas que ela carregou consigo por ser brasileira, as dificuldades de imigração, questões burocráticas, etc, etc, etc. Não é não é um TikTok expandido, não é. E não será. Eu não sou um cara assim, e esse canal não será assim. Grande abraço, até a próxima.